Olá, investidores, tudo bem? Hoje trago para vocês o fundo RNGO11, que é o fundo de lajes corporativas do segmento comercial. Mas antes de começar, é importante dizer que esse vídeo não é uma recomendação e também peço para vocês se inscreverem no meu canal, tá legal? Vamos lá, a apresentação então? O RNGO11, ou FII Rio Negro, ele no início do fundo em 2012, tá? A sua administração é da Rio Bravo Investimentos. Ele possui uma taxa de administração de 0,2% ao ano somente, tá? Tem um patrimônio de 250 milhões e é do segmento de lajes comerciais, né? Então, esse fundo, ele possui 2 das 4 torres comerciais do Centro Administrativo Rio Negro, além do Deck Park, e que são as torres destinadas ao estacionamento e das lojas, né? Então, esse fundo é um fundo de classe A, né? Ele possui certificação LEED, ele possui espaço para eventos, conveniências, gastronomia, paisagismo, central de água gelada, possui até heliponto, né? Ele tem 8 elevadores por edifício, segurança de 64 câmeras CFTV, mais de 2.000 vagas de garagem, e o gerenciamento da iluminação é eletrônica, né? Um gerenciamento inteligente da iluminação e também da refrigeração, né? Então, ele possui ao todo 38 mil metros quadrados só da área de escritórios, e a área de estacionamento mais de 18 mil metros quadrados. São 744 vagas na área de estacionamento do condomínio e mais de 1.566 vagas do condomínio, do estacionamento aberto. São dois prédios de muita qualidade, de classificação A, né? Eles estão muito bem localizados na cidade de Barueri, no condomínio Alphaville. Eles têm fácil acesso às grandes rodovias, né, como a Castelo Branco. Então, é um condomínio muito estratégico nesse sentido. Vamos lá, então? Aqui nós temos algumas vistas aqui do condomínio. Então, você tem aqui as vistas dos prédios, né, o do fundo imobiliário são os dois prédios do fundo. Aqui temos aqui algumas vistas aqui da área comum, né? Então você pode ver que são condomínios bem espaçosos, dentro de áreas comerciais e de uma qualidade impressionante, né? Você pode ver aqui pelos jardins, aqui pelas áreas comuns. É um edifício realmente muito bonito mesmo, um complexo comercial muito bonito. Indo agora para a cota na Bolsa de Valores, a gente tem aqui que ela está rodando numa faixa de R$ 47,00 a cota, né? Sendo que a mínima em um ano foi de 45 e a máxima foi de 56. Então, ela não teve uma oscilação muito grande nesse período. Está rodando um dividend yield de 10,65, né? E teve uma valorização nos últimos 12 meses de 4%. Então, a gente vê aqui que ele chegou a um pico de 56 e chegou a um fundo de mais ou menos R$ 45,00. Não oscilou muito durante o ano. Em relação aos dividendos, a gente percebe que em 2022 e 2023 ele vem pagando numa periodicidade mensal e uma constância também, né? Sendo que seu último rendimento foi de 40 centavos,
e o seu próximo rendimento está previsto a 36 centavos. Então, tenha um pouco de oscilação no rendimento da cota. É importante avaliar o relatório gerencial para ver o porquê dessa oscilação, né? E esse rendimento significa aí 0,8%, de 0,8% a 0,7%, né? E geralmente a programação de pagamento do dividendo está no dia 15 de todo mês. Tá legal? Mais alguns dados sobre o fundo. Então, novamente, é um fundo de lajes corporativas. Ele tem a gestão do segmento passivo, né? É para investidores em geral. O valor patrimonial da cota está em torno de 86,48, sendo que o seu P sobre VP está em 0,55. O número de cotistas atual está girando em torno de 11.263. Seu patrimônio total do fundo está em 231 milhões. E seu patrimônio na bolsa está rodando em torno de 126 milhões. Então, a gente percebe que tem uma discrepância entre o valor de mercado e o valor patrimonial, né? Então, ou seja, está rodando um desconto bem interessante nesse sentido. Seu caixa está rodando em torno de 1,69%, que representa quase 4 milhões nesse momento. Seu rendimento médio mensal está rodando em torno de 0,39 centavos. Né? A taxa de administração, que eu já havia dito, é de 0,2 ao ano. Né? A liquidez média diária do fundo na bolsa está rodando em torno de 64 mil reais, arredondando. Não, nesse momento, esse fundo não faz parte do IFIX, né? É um fundo de prazo de duração indeterminado, então isso é muito importante, né? O nome fundo no pregão é Rio Negro, e a administradora do fundo é a Rio Bravo Investimentos. Tá joia? Vamos lá? Olhando aqui pelo patrimônio líquido, a gente vê uma certa constância em torno de 250 milhões, né? Que é o gráfico superior. Os valores a receber têm uma certa constância na faixa dos 1,5 milhões. E os valores a pagar também está rodando na faixa dos 1.200.000, né? Que o pagamento aqui, a maior parte dos pagamentos está em rendimento a distribuir aos cotistas, né? E o valor a receber, a maior parte aqui está no segmento de aluguéis. Tá joia? Então, olhando um pouco do portfólio, todos esses imóveis estão em São Paulo, na região de Alphaville, que é uma região muito bem conceituada aqui na Grande São Paulo, né? Quais são o nome desses edifícios? Então, um chama Edifício Demini e outro chama Edifício Padauro, que são iguais, né? Os dois têm quase 16 mil metros quadrados, e além desses dois, você tem o deck de estacionamento, que somados chega a 18 mil metros quadrados. Tá joia? Falando um pouco sobre os contratos. A grande maioria deles está com vencimento acima de 36 meses, e depois você tem uma boa parte também de convencimento dentro de 2 anos. E a indexação dos contratos está em IPCA e IGPM. Tá bom? Grandes fundos que possuem o RNGO11 em seu portfólio. Então, você tem o IRDM11, você tem aí, ele tem, que é o Iridium Recebíveis Imobiliários, ele tem aí em torno de 33 mil cotas desse fundo. O HFOF11
Red Top FOF 3, ele tem em torno de 28 mil cotas desse fundo. E o BCE11, que é o fundo de fundos do Bradesco, ele tem mais de 25 mil cotas deste fundo. Então, isso é uma boa referência para nós investidores em saber que grandes fundos também possuem o RNGO11, o Rio Negro, Rio Negro em seu portfólio. Tá bom? Vamos lá, então, para mais alguns dados. Falando um pouco sobre a vacância. A vacância do RNGO11 está rodando em torno dos seus 25%, sendo que tem uma projeção de aumento dessa vacância para 30% daqui para frente, tá? Deve ser devido a alguma desistência de algum locatário, alguma coisa assim. Tem que olhar o relatório gerencial, né? E olhando um pouco mais sobre as torres, então você tem aqui, nas lojas de varejo, você tem a vacância física 0 e a vacância financeira de 15%. Na torre Padauri, ou a torre B, você tem a vacância física de 23%, e a vacância financeira de 20%. E na torre D-Mini, ou a torre C, você tem a vacância física de 36% e a vacância financeira de 45%. Tá legal? E quais são os principais locatários desse fundo? Então, você tem aqui, a grande maioria aqui, por área, aqui, é o setor de serviços, depois vem o setor de tecnologia, e também você tem o setor de comércio, né? E quais os setores que trazem mais receita para o nosso fundo? Então, de novo, é o setor de tecnologia, seguida do setor de serviços e seguida do setor de comércio ou de moda aqui. Então, esses são os principais setores que trazem rendimento para o nosso fundo. Tá joia? Então, e antes de terminar aqui, pessoal, queria passar aqui um vídeo sobre uma filmagem dos prédios, que achei bem interessante passar para vocês, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo. É importante conhecer mais sobre esse fundo. E se você gostou, peço para vocês se inscreverem no canal e deixarem aí nos comentários sobre outros fundos que vocês gostariam que eu fizesse uma avaliação, um estudo, uma verificação do relatório gerencial, por exemplo. Tá legal? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.